Eu nunca imaginei que ia chegar aos 23 anos. Não por causa de doença, não por acidente, não por nada que não fosse eu mesmo. A primeira vez que tentei foi aos 15, depois de uma briga feia com meu pai. Ele quebrou o meu violão, a única coisa que eu tinha que era só minha, e jogou os pedaços no lixo. Eu peguei os remédios da minha mãe, aqueles que ela tomava para pressão, e engoli um punhado. Não sei quantos. Só sei que acordei no hospital com uma dor de cabeça que parecia que meu crânio ia rachar e minha mãe chorando do meu lado, segurando minha mão como se eu fosse um menino de novo. Ela não falou nada, só chorou. Meu pai não veio. A segunda vez foi um ano depois. Dessa vez não foi por causa dele, ou pelo menos não só por isso. Era tudo. A escola, os caras que zoavam porque eu era magro e quieto, as meninas que nem olhavam na minha cara. Eu me cortava nas coxas, onde ninguém via, e um dia resolvi que ia ser no pulso mesmo. Usei a lâmina do estojo do meu irmão. Doeu menos do que eu pensava. Sangrou muito mais. Minha irmã me encontrou no banheiro, gritou, e de novo o hospital. Dessa vez meu pai veio, mas só pra dizer que eu era um ingrato, que ele trabalhava pra caramba e eu só dava trabalho. Os pontos doíam, mas não tanto quanto as palavras dele. Você já teve aquele momento em que parece que o mundo inteiro é um peso em cima do seu peito e você não consegue nem respirar direito? Era assim todo dia. Eu acordava e já queria dormir de novo, só pra não ter que enfrentar mais um dia. Minha mãe rezava por mim, meu pai ignorava, e eu continuava ali, como um fantasma na minha própria casa. A terceira vez foi com álcool e carro. Não era pra ser assim, eu só queria sumir, mas acabei batendo o carro do meu tio em um poste. Quebrei o braço, a perna, e fiquei 3 dias internado. Dessa vez ninguém chorou. Meu tio só disse que eu era um irresponsável e que ia ter que pagar pelo conserto. Minha mãe não falou nada, só olhava pra mim com os olhos que pareciam dizer: "Por que você não consegue ser feliz?" Eu não tinha resposta. Foi depois disso que a minha tia me levou na congrega. Ela era da CCB, Congregação Cristã no Brasil, e falava que lá eu ia encontrar paz. Eu ri na cara dela. Paz? Onde? Como? Mas ela insistiu, e um domingo eu fui. Não sei o que eu esperava, talvez um monte de gente fingindo ser feliz, talvez uns caras falando que eu ia pro inferno. Mas não foi nada disso. O lugar era simples, sem nada de luxo, só bancos de madeira e umas janelas altas. As pessoas cantavam sem instrumento, só vozes, e tinha algo naquele som que não sei. Doía menos. Não era felicidade, não ainda, mas era como se alguém tivesse tirado um pouco daquilo que apertava meu peito. Um homem mais velho, de terno simples, veio falar comigo depois. Não perguntou por que eu tava ali, não tentou me consertar na hora. Só disse: "Volta quando quiser." Eu voltei. Não foi mágica. Não acordei no dia seguinte curado. Ainda tinha dias que eu não conseguia sair da cama, dias que eu olhava pro teto e pensava em como seria fácil só parar. Mas tinha algo naqueles cultos, naquelas pessoas que não me julgavam, que não me olhavam como um caso perdido. Elas oravam e eu ficava ali quieto, ouvindo. Às vezes chorava sem fazer barulho. Ninguém me forçava a falar, ninguém me pressionava. Só estavam lá. A quarta vez foi depois de um ano frequentando. Eu tinha melhorado, ou pelo menos achava que tinha. Arranjei um trabalho num depósito, conheci uma moça na congrega, até sorria de vez em quando. Mas uma noite, depois de um culto, ela me chamou para conversar. Disse que gostava de mim, mas que não podia namorar porque os irmãos mais velhos achavam que eu ainda não estava firme o suficiente na fé. Não foi nem a rejeição que doeu. Foi o jeito como ela falou, como se eu fosse um projeto inacabado, algo que precisava de conserto antes de ser digno. Naquela noite, eu tomei todos os comprimidos que tinha guardado no armário. Desta vez, não acordei no hospital. Acordei em casa 3 dias depois com uma dor no estômago que parecia que eu tinha engolido vidro. Minha mãe me encontrou vomitando sangue no banheiro. Ela não chorou. Só sentou no chão comigo e ficou ali em silêncio até eu parar de tremer. Foi depois disso que o irmão José me procurou. Ele era um dos mais velhos na congrega, um homem calmo, que falava pouco mas quando falava, a gente ouvia. Ele não veio com sermão, não falou em pecado. Só sentou na minha sala e disse: "Você tá vivo. Isso já é um começo." Fiquei olhando para as mãos dele grossas e cheias de veias, apoiadas nos joelhos. O silêncio entre a gente era daquele tipo que pesa, mas não sufoca. Não como o silêncio da minha mãe no banheiro, não como o da Tânia quando virou as costas para mim. Não sei se é um começo ou só um intervalo, respondi, e a voz saiu mais rouca do que eu queria. Ele assentiu, como se tivesse esperado aquilo, ou como se não importasse muito a resposta. Intervalos também servem para alguma coisa. Dá para respirar, para olhar para trás sem pressa. Não falei nada.
O irmão José não era do tipo que enchia a cabeça da gente com frases bonitas. Se ele estava ali, era porque tinha algo mais concreto para dizer. A congrega tá precisando de ajuda com as obras no abrigo, continuou, depois de um tempo. Nada de grande, só uns concertos, pintura, essas coisas. Pago é pouco, mas tem comida e lugar para dormir se precisar. Levantei a cabeça. Não era uma oferta. Era uma mão estendida, daquelas que a gente pode escolher segurar ou ignorar. Não sei fazer nada disso, admiti. Aprende. Todo mundo aprende. Ficamos ali, um de frente pro outro, até eu perceber que ele não ia sair até eu dar uma resposta. E eu não tinha energia para discutir. Tudo bem, murmurei. Quando começa? Amanhã, cedo. 6 horas. Ele se levantou devagar, como se soubesse que meus ossos ainda doíam por dentro. Vou passar aqui para te buscar. Não perguntei por quê. Não perguntei se ele tinha medo que eu não aparecesse, ou se só queria ter certeza de que eu não ia tentar de novo. Às vezes a gentileza é mais pesada que a desconfiança. Asterisco. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Fiquei deitado, olhando pro teto, sentindo o estômago queimar. A dor tinha diminuído, mas ainda estava lá, como uma lembrança teimosa. Vesti a primeira camisa que achei, uma que não usava há meses, e desci para a rua antes que o irmão José chegasse. Ele já estava lá, encostado no carro velho da congrega com um termômetro de café na mão. Tome, disse, estendendo o copo. Era café preto, amargo, do jeito que eu gostava antes de tudo virar merda. Bebi sem agradecer, só para ter algo para fazer com as mãos. O abrigo ficava nos fundos da igreja, um prédio baixo de tijolos aparentes, com janelas que precisavam de pintura. Dentro cheirava a mofo e desinfetante. Havia colchões empilhados num canto, caixas de doações espalhadas, e um grupo de homens que pareciam tão perdidos quanto eu. Esse aqui é o Paulo, apresentou o irmão José, apontando para um cara magro, de barba por fazer. Ele tá coordenando a reforma. Paulo me deu um aceno seco, sem sorrir. Você vai começar ajudando a tirar o reboco velho da parede. Lixa, martelo, essas coisas. Tem tudo ali na caixa. Não era um trabalho que precisasse de explicação. Era só suor e paciência, duas coisas que eu não tinha certeza se ainda possuía. Mas peguei a lixa e comecei a raspar, seguindo o ritmo dos outros. As horas passaram sem que eu percebesse. Às vezes alguém falava alguma coisa, um comentário sobre o tempo, uma piada sem graça, mas ninguém perguntava nada. Ninguém queria saber por que eu estava ali, de onde tinha vindo ou o que tinha feito antes. Era como se, naquele lugar, o passado não contasse. No almoço sentamos no chão, em círculo, comendo um ensopado de feijão e carne que uma das mulheres da congrega tinha preparado. O irmão José se juntou a nós, mas não falou muito. Só observava, como se estivesse medindo algo que não dava para ver. Você tá quieto demais, comentou Paulo, depois de um tempo. Ou tá pensando em fugir, ou tá planejando roubar a gente. Ri sem querer. Era a primeira vez em semanas que algo me fazia rir. Não tenho energia para roubar ninguém, respondi. Então é fugir. Também não. Ele assentiu, como se aquilo fosse resposta suficiente. Bom, porque a gente tá precisando de mão de obra. Asterisco. Nos dias seguintes, o trabalho virou rotina. Acordar cedo, café amargo, horas raspando paredes, martelando, pintando. À noite, às vezes eu ficava no abrigo, dormindo num colchão duro num canto vazio. Outras vezes voltava para casa, mas só para encontrar silêncios e olhares que eu não sabia mais decifrar. Minha mãe não perguntava nada. Não perguntava se eu tinha comido, se estava melhor, se pretendia voltar para a faculdade. Só deixava um prato na mesa e sumia na cozinha, como se a minha presença fosse um peso que ela carregava sem coisas a dizer. Meu pai, quando estava em casa, falava só o necessário. Asterisco, tem dinheiro para passar o mês. Asterisco, asterisco, a luz tá para cortar de novo, asterisco. Uma vez ele parou na porta do meu quarto, encostado no batente com os braços cruzados, como se estivesse ali por engano. Olhou para mim enquanto eu trocava de camisa, as costelas marcando sob a pele. Asterisco tá magro, asterisco, foi tudo que disse, antes de virar as costas e ir embora. Eu não respondi. Não tinha resposta. O abrigo, pelo menos, era barulhento de um jeito que não doía. As crianças corriam pelos corredores, os homens discutiam futebol na cozinha, as mulheres xingavam os maridos ou riam alto demais. Às vezes o Zé me chamava para tomar uma cerveja depois do expediente, sentados nos fundos do prédio, em caixotes de madeira virados de cabeça para baixo. Ele falava de quando era mais novo, de como tinha perdido os dentes numa briga de bar, de como a mulher dele tinha ido embora levando até o cachorro. Eu ouvia, mas não contava nada de mim. Não valia a pena.
Até que um dia, enquanto eu pintava uma parede no segundo andar, escutei vozes subindo pela escada. Uma delas era do Zé, grossa e rouca. A outra, mais fina, hesitante. Asterisco, não sei se isso aqui é pra mim. Não há asterisco. Asterisco, claro que é. Todo mundo começa assim, asterisco. Vi uma sombra no corredor antes de ela aparecer. Uma menina, não devia ter mais que 18 anos, magra, os cabelos presos num rabo de cavalo desfeito. Usava uma camiseta grande demais, as mangas cobrindo metade das mãos. Quando me viu, congelou. Asterisco, oi asterisco, ela disse, como se estivesse pedindo permissão para estar ali. Asterisco, oi. Asterisco. Zé bateu no meu ombro. Asterisco, essa aqui é a Lu. Vou ensinar ela a mexer com massa. Você mostra pra ela como é que pinta depois. Asterisco. Lu me olhou, depois olhou pro rolo de tinta na minha mão, como se fosse uma arma. Asterisco, eu nunca fiz isso. Asterisco. Asterisco, ninguém nasce sabendo. Asterisco. Ela ficou ali imóvel, até que eu estendi o rolo pra ela. Os dedos dela tremiam um pouco quando pegaram. Eu não sabia por que aquilo me incomodava tanto. Asterisco, segura firme. E não passa muito numa mesma parte, senão fica marcando. Asterisco. Ela sentiu mordendo o lábio. Começou a passar o rolo na parede, devagar, como se tivesse medo de estragar tudo. A tinta pingou no chão. Asterisco, merda, asterisco, ela murmurou. Asterisco, pega um pano. Asterisco. Lu se apressou, enxugando o chão enquanto eu observava. Zé já tinha sumido, deixando a gente sozinho naquele corredor cheirando a tinta fresca. Asterisco, você é novo aqui também? Asterisco. Ela perguntou, sem olhar pra mim. Asterisco, mais ou menos. Asterisco. Asterisco, e gosta? Asterisco. Parei pra pensar. A pergunta era tão simples que doía. Asterisco, é melhor que ficar parado. Asterisco. Ela riu, um som curto e seco. Asterisco, isso eu entendo. Asterisco. Ficamos em silêncio depois disso, só o barulho do rolo arrastando na parede. Lu trabalhava devagar, mas não parava. De vez em quando, ela olhava pra mim de esguelha, como se estivesse esperando que eu dissesse alguma coisa. Eu não dizia. Quando o sol começou a baixar, Zé apareceu de novo, espiando o nosso trabalho. Asterisco, não tá ruim, asterisco, ele disse. Asterisco, amanhã você dois terminam isso aqui. Asterisco. Lu assentiu, enxugando a testa com o dorso da mão. Havia manchas de tinta no rosto dela, nos braços, na camiseta. Parecia uma criança que tinha brincado demais. Asterisco, vou embora, asterisco, ela anunciou, como se precisasse de permissão. Asterisco, tá, asterisco. Ela hesitou, depois tirou um papel amassado do bolso e rabiscou algo com uma caneta que encontrou na minha caixa de ferramentas. Asterisco, meu número. Pra qualquer coisa, asterisco. Não peguei o papel de imediato. Lu deixou ele em cima da lata de tinta e saiu sem olhar para trás. Fiquei ali, olhando pro número escrito à pressa, os dígitos tortos. Não sabia por que ela tinha feito aquilo. Não sabia por que eu não joguei o papel fora. Naquela noite, quando cheguei em casa, minha mãe estava sentada à mesa, as mãos em torno de uma xícara de chá já frio. Ela levantou os olhos quando entrei, mas não disse nada. Só apontou para um prato coberto com um pano. Asterisco, tá na geladeira, asterisco, ela murmurou. Asterisco, esquenta se quiser. Asterisco. Peguei o prato sem responder. A comida estava dura, sem gosto. Mas comi tudo. Depois fui pro meu quarto e tirei o papel do bolso. Os números ainda estavam lá, um pouco borrados onde a tinta tinha manchado. Digitei no celular antes que pudesse pensar melhor. A resposta veio rápido, como se ela estivesse esperando. Asterisco. Quem é? Asterisco. O dedo ficou parado sobre a tela, hesitando. Não tinha uma resposta pronta. Podia mentir, inventar um nome falso, mas algo me segurou. Apertei o botão de chamada. O telefone tocou uma, duas vezes. Depois, uma voz baixa, quase um sussurro. Asterisco, alô, asterisco. Era ela. Reconheci no mesmo instante, mesmo com o ruído da rua do outro lado da linha. Uma buzina distante, passos apressados. Asterisco. É você que tá mandando esses papéis? Asterisco, perguntei, sem rodeios. Silêncio. Por um segundo, pensei que tivesse desligado. Então, asterisco, depende. Quem é você? Asterisco. Asterisco. O cara que achou o seu número no banheiro da escola. Asterisco, não saía como eu queria. Soava mais grosso do que pretendia. Ela riu. Não era uma risada alta, era algo contido, como se estivesse tapando a boca com a mão. Asterisco, então você ligou. Asterisco. Asterisco, por que? Asterisco, cortei. Asterisco, por que você faz isso? Asterisco. Outro silêncio. Dessa vez mais longo. Ouvi-a respirar fundo antes de responder. Asterisco,
porque às vezes a gente precisa de um jeito de sair, mesmo que seja só por 5 minutos. Asterisco. Não entendi. Ou entendi demais. Asterisco. E aí, asterisco? Ela perguntou, a voz mais próxima agora, como se tivesse se encostado em algum lugar. Asterisco. Você vai usar ou não? Asterisco. Asterisco. Usar o quê? Asterisco, mas já sabia. Asterisco. O endereço que tá no verso. Asterisco. Virei o papel. Não tinha visto antes. Letras miúdas quase apagadas. Asterisco Rua das Magnólias, 412. Terça 20H. Asterisco. Asterisco. O que tem lá? Asterisco perguntei, mesmo sabendo que não ia gostar da resposta. Asterisco, uma porta. Asterisco ela pausou. Asterisco, e uma chave debaixo do vaso de flores. Se você quiser. Asterisco. Asterisco, e se eu não quiser? Asterisco. Asterisco, então joga o papel fora. Asterisco, a voz dela ficou mais leve, quase indiferente. Asterisco, mas acho que você não vai fazer isso. Asterisco. Desliguei sem me despedir. Fiquei olhando o celular, a tela apagada refletindo meu rosto no vidro. Depois, guardei o papel de volta no bolso. Na manhã seguinte, minha mãe me acordou batendo na porta. Asterisco, levanta menino. Hoje você não vai se atrasar. Asterisco. Não respondi. Vesti a mesma camisa de ontem, passei água no rosto e saí sem tomar café. O ônibus estava lotado, o ar abafado. Encostei a testa no vidro, observando as ruas passarem em borrão. Cheguei à escola e fui direto pro banheiro. O espelho estava quebrado, um sulco longo dividindo meu reflexo ao meio. Lavei as mãos, a água fria queimando os dedos. Quando levantei os olhos, tinha outro papel colado na parede, bem onde o primeiro estava. Dessa vez não era só um número, era uma foto, pequena, cortada de uma Polaroid. Uma menina de cabelo preto, olhando para a câmera com uma expressão que não dava para decifrar. Não sorria, não chorava, só esperava. No verso, a mesma letra. Asterisco você veio. Asterisco. Peguei o papel com os dedos trêmulos. A foto era antiga, as bordas amareladas, o rosto da menina meio desbotado pelo tempo. Não a reconhecia, mas algo naqueles olhos fixos, quase acusadores, me fez virar a cabeça para trás, como se ela estivesse ali, atrás de mim. Ninguém. Guardei o papel no bolso e saí do banheiro, as pernas pesadas. O corredor estava vazio, só o barulho dos meus tênis arrastando no piso. A primeira aula já tinha começado, mas não me importei. Precisava respirar. Fui para a quadra, sentei no chão de costas pro muro. O sol queimava, mas o suor era frio. Tirei a foto de novo. No canto, quase imperceptível, um detalhe que não tinha visto antes. Um número pequeno, escrito à mão, como se tivesse sido adicionado depois. Asterisco 11 asterisco. Não era a data. Não era uma idade. Era uma sala. Levantei sem pensar. O prédio dos fundos, onde ficavam as salas desativadas. A 11 era lá. A porta estava entreaberta, a fechadura quebrada há anos. Empurrei com a ponta do pé. Dentro, o cheiro de mofo e giz velho. As carteiras, cobertas de pó. E no quadro negro como se alguém tivesse acabado de escrever. Asterisco finalmente. Asterisco. Entrei devagar, os pés arrastando no chão sujo. Algo rangia no canto, uma janela solta batendo no vento. No meio da sala, uma carteira limpa. Em cima a mesma foto, mas agora rasgada ao meio. A minha metade estava virada para baixo. Virei. Era eu. Sorria. E atrás com a mesma letra uma palavra só. Asterisco espera. Asterisco.